Bom, amados irmãos, vamos juntos ler o livro de Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o 11. Está convidado, né, para o evento aqui do Bedemu aqui, viu? Cuidado, pega no pé dele aí para ele estar aqui conosco. Vai ser bênção, né? Deixar aqui e na próxima vez, por favor, traga o teclado, tá? Viu, seu Silvio? Vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 1 até o 11. Diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança do que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa tanto que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora uma pessoa por alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós ainda quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Hoje eu quero falar sobre o efeito da justificação. O que ela pode produzir na nossa vida? Só que está nos assistindo, não passamos por isso. Espero que nunca passe. Eu vou falar agora. Minha oração é que vocês nunca passem por isso. Eu nunca passei, espero que também não passe, né? E oro para que nenhum aqui passe. Ser julgado num tribunal de júri. Imaginem, vocês imaginaram que situação? Imagine agora, você sendo julgado. Ali está o promotor e ali está o advogado de defesa. Qual é a função do promotor? Como disse o nosso irmão Silvio, lascar o rapaz, né? Rebentar ele completamente, condenar ele, levar ele ao máximo possível das condenações. Essa é a função do promotor. Já o advogado, a função dele, né, é o quê? É aliviar ou no mínimo possível ou no máximo, sei lá, absorver aquela pessoa, mesmo que ele cometeu um grande crime possível. Então os dois trabalham ali no tribunal, né? O promotor vai até o juiz e junto com os jurados e começa a detonar o réu. O advogado, por sua vez, ele procura rebater o promotor para poder mostrar para os jurados que ele pode ser absorvido, que ele pode mudar a vida dele. Então a história lá do tribunal é essa. E hoje no mundo nós temos esses dois, né, advogados, de defesa ou de acusação. O que o diabo ele vai procurar de todas as maneiras possível é querer nos condenar, é poder nos levar para o inferno. Por sua vez, ou contrapartida, nós temos o advogado, nosso Jesus, que está pronto para poder nos ajudar nas nossas causas. Mas o melhor da história, a questão espiritual, ela é muito mais superior do que o carnal, porque lá, né, os jurados e também o juiz vai analisar das duas lados, do promotor e de acusação e também de defesa. Mas nesse caso aqui é muito diferente, porque a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Porque na verdade
a nossa dívida, o que nós tínhamos para pagar perante o juiz, já foi absorvida. Já foi absorvida. E você observa que quando a pessoa ela recebe do juiz a sentença que ele está livre e absorvido, o que a primeira coisa que ele sente? Paz no seu coração. Não é isso mesmo? Imagine, você está pronto para ser condenado e você recebe a absolvição. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele começa justamente a falar sobre a justificação, falando justamente sobre isso. Né? Ele falou que já existe, né? Todos nós podemos receber a justificação. O que é ser justificado? É ser justo. É perante Deus, você não tem nada para pagar, porque alguém já pagou isso por nós. Jesus não morreu apenas para morrer, ele morreu para poder nos justificar. Quando o diabo olhar para você, ele tem que olhar para você e não ver você. Esse é o detalhe, né? Ele não pode ver você. Ele não pode ver a Luciana. Ele não pode ver o Marcos. Ele não pode ver. Ele tem que olhar e ver o sangue de Jesus ali derramado, coberto, a pessoa coberta pelo sangue, e ver o próprio Senhor Jesus. Quando ele ver Jesus, ele vai saber o quê? Essa pessoa, eu não posso mais condenar ela. Por isso que Paulo fala aqui, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência nossa hoje de não andarmos condenados ou para sermos condenados é andarmos pela fé. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 7, não andamos por vista, mas andamos por fé. É por isso que o autor aos Hebreus não tem fé. Ele fala, quem não tem fé é impossível. Quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus. Então, por isso, tudo que o diabo quer fazer comigo e fazer com vocês hoje é justamente não deixar que vocês creiam em Jesus. Que vocês não creiam, que vocês não andem segundo a fé. É por isso que a paz com Deus aqui significa comunhão com Deus, é você estar em reconciliação com Deus, como podemos ler no contexto desse capítulo, dessa passagem. Ser reconciliado, aquilo que Adão e Eva perderam lá no Éden, Deus, intermédio de Jesus, nos trouxe novamente para próximo dele. Vocês acham por quê, amados, que Jesus veio, que Deus se encarnou em Jesus? Que houve a encarnação do Filho de Deus. Justamente para isso. Alguém tinha que ter uma referência. Eu, com todos nós aqui, estamos reunidos, e todo mundo, não temos condições de buscar essa reconciliação. Porque, segundo a Bíblia, o que impede o homem chegar, o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. E nós já nascemos pecadores. Então, para poder haver essa reconciliação, tinha que ver alguém que não tivesse pecado. E Jesus, ele veio justamente para isso, para poder trazer essa referência. Ele é a referência para nós vivermos fora da condenação. Ele é a nossa justificação. E aqui e Paulo continua aqui falando sobre isso, sobre a esperança da glória a qual está prometida para todos nós. Olha o que ele fala no versículo 2: pelo que a qual tivemos também acesso pela fé a esta graça, pela qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quando alguém vai para o tribunal, ele cometeu erros, alguns deles vão ser esperança. Quando ainda comete delitos altos, vai mesmo aí, eu vou lá, mas vou receber condenação, vai ser esperança. No nosso caso é diferente. Nós vamos ao tribunal já absorvido por Deus, intermédio de Jesus Cristo. Tudo começa quando nós aceitamos Jesus, quando nós adquirimos Jesus para a nossa vida. Ele é a referência que nós mencionamos aqui, e Ele é a nossa esperança.
Enquanto o mundo lá está buscando esperança na religião tal, enquanto o mundo está buscando esperança na política tal, ou em qualquer coisa, nós temos a nossa esperança, e a qual é Jesus Cristo. E nós temos uma passagem bíblica dita por Paulo também aqui em Romanos. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo o seguinte: existe algo preparado de bom para nós. Mas o que vai trazer esse algo bom para nós? É os sofrimentos. Aí você entende o que Paulo escreve aqui a partir do versículo 3. Ele fala assim: olha, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz esperança, e produz experiência, e ele fala que a tribulação para ele, os sofrimentos, a adversidade da nossa vida, elas são uma forma da gente chegar mais próximo de Deus. Gente, vamos observar uma coisa, vamos analisar. Nós temos condições de chegar próximo de Deus na bonança? Está tudo bem? O que nós pensamos? É desfrutar do tudo bem. Ganhou na Mega Sena uns 570 milhões. Imagina só. A primeira coisa que alguém vai fazer quando ganha 570 milhões de reais é gastar. Irmãos, dificilmente eu acredito que ele não vai pensar em fazer um coração de graça. Mesmo porque ele vai ficar com medo, né, pastor? Lembre-se. Se fizer seguro de graça, dizer lá na igreja que eu ganhei 570 milhões, é só sair do culto e já vou ser sequestrado, né? O medo, tá entendendo o que produz a bonança na nossa vida? Ela nos produz medo. A gente fica com medo. Você tem uma coisa, compra uma coisa grande, aí a pessoa tem medo de perder aquela coisa. Mas quando você passa por adversidade, você vai entendendo que aquilo ele se gloria. Um dia na escola dominical, engraçado isso, irmãos. Eu estava na escola dominical uma vez ensinando. Perguntei para os irmãos assim: olha, quem aqui se gloria nas tribulações? A irmãzinha lá do fundo, o Fidel, assim: misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Não faço não. Aí eu falei assim: irmão, não faço não, irmão. Não faço não, porque é as tribulações que produzem em nós, como diz o texto aqui, perseverança. É a perseverança que vai nos produzir experiência. E a experiência vai nos produzir esperança. Por que nós não temos esperança? Quando é que vamos ver a ação de Deus na nossa vida? Vamos lá, vamos dizer para Israel. Israel ficou 400 anos escravo do Egito. E a escravidão lá, né, a princípio, dou ideia, porque, muito pergunto, por que Israel estava 400 anos? Eu vou explicar para os irmãos. Por que Israel ficou 400 anos? Porque eles começaram, sabe, a se acomodar. É a melhor terra que eles estavam, o melhor lugar que eles estavam, tinha comida todos os dias, tinha suas casinhas para dormir. Então eles começaram a se acomodar. Isso eles no mundo da miséria, né? Como, por exemplo, os mendigos. Tem pessoas que não querem sair de lá, mas que você queira tirá-los, né, Fidel? Você já passou por isso, já tem experiência nessa área. E quantas pessoas que não querem sair de lá? Por quê? Porque se adaptam com a miséria da vida. É o que aconteceu com Israel. Só que Deus começou a permitir que o faraó começasse a apertar mais eles ainda. Porque Deus tinha um projeto grande para Israel. Tinha bênção para Israel, mas eles estavam acomodados e justamente naquela situação. E Deus começou a permitir a opressão. E aí foi até que um dia alguém deu a luz ali, deu um semancol e diz assim: precisamos clamar a Deus. Não tem como viver nessa miséria a vida toda. Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó a nossa terra lá de Canaã.
Nós estamos aqui 400 anos aqui nessa terra e Deus tem algo grande para a gente. Aí eles começaram a clamar a Deus. Nesse interim estava Moisés lá no deserto de Midian. E diz a Bíblia que onde estava aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E ali Deus faz o chamado de Moisés para poder ir voltar ao Egito. Estou entendendo? Muitas pessoas vivem na miséria acomodadas. Então, o sofrimento, na verdade, ele é uma forma de despertar em você, despertar em nós, algo de bom que Deus quer nos dar. Você pensa o quê? A Bíblia fala que Deus quer dar o melhor dessa terra para a gente. E nós temos que justamente buscar isso nessa terra. Alegria, paz, tranquilidade. Deus quer dar isso para vocês. Quer dar isso para a igreja do Senhor. Deus quer dar isso, por mais que aparentemente não pareça uma coisa muito na prática. Eu não consigo ver isso, mas Deus quer dar isso, porque nós não temos o que nós tanto queremos, que ainda estamos acomodados em alguma coisa que Deus disse que é viver debaixo de escravidão. O que é escravidão para a gente? O que é escravidão para mim? É viver preso em alguma coisa que não pertence à esperança e à glória de Deus. Deus quer nos dar isso. A esperança, como eu escrevi aqui, é a convicção, não apenas de um desejo esperançoso, mas uma certeza que Deus tem o melhor para nós. Que coisa melhor, amado? Você observa que quando eles chegam lá em Canaã, ou melhor, no deserto, perdão, eles começam a voltar novamente à mente de escravo. Quando eles vão para a terra lá, e os 12 espias avistaram a terra, o que eles veem lá? Eles veem os gigantes, veem a dificuldade, etc. E ali faz com que eles paralisam eles de si. É impossível fazer isso. E quando nós vamos enfrentar um gigante, deixa eu falar uma coisinha. Quando Deus permite nós nos confrontarmos com os gigantes da nossa vida, porque é sinal que Deus tem coisa boa, porque esse é o lugar aonde Deus quer te dar. Essa é a satisfação, a paz, a alegria que Deus quer nos dar. Quando nós defrontamos com os gigantes, recuar, nós não vamos conseguir desfrutar do melhor dessa terra. Porque estamos vivendo com medo dos gigantes da vida. Gigantes emocionais, físicos, gigantes relacionais e tantas coisas que a qual enfrentamos e temos que vencer. O que fez Caleb? Caleb tinha 85 anos de idade, amado. Quando eles conseguem ali, junto com Josué, adquirir as terras que era para conquistar, Caleb chega para Josué. Ele não tinha 30 anos de idade, 40, 50 e poucos anos de idade. Ele tinha 85 anos de idade. E aí chega para Josué e diz: olha, lá em Cade-Baneia, Moisés me prometeu este monte Hebron. Caleb falou para ele, né? Eu te ajudei, Josué. Agora chegou a hora de você me liberar para eu ir lá tomar posse da terra que Moisés prometeu para mim e para minha família. Um detalhe, irmãos, repito, Caleb tinha 85 anos e lá nessa terra do Hebron tinha gigantes. E Caleb tinha que derrotar os gigantes lá daquela terra lá, para poder tomar posse da terra que era dele. Irmãos, uma coisa que eu quero que os irmãos aprendam, que eu estou aprendendo a cada dia: nada é de graça nessa terra. Tudo tem que nós batalharmos, vencermos. Temos gigantes. Essa coisa que você almeja viver depende de você hoje para vencer os gigantes. Eles estão lá, estão nesse mundo aqui querendo nos amedrontar. Mas Caleb, com 85 anos, ele foi lá, venceu os gigantes e tomou posse da terra e viveu em paz. A história, amados, é que nós temos uma certeza muito maior do que tudo isso.
Nós temos Deus que vai nos ajudar a vencer essas batalhas. Nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar a vencer tudo isso. E a alegria do sofrimento justamente nos leva a essa coisa. Primeiramente, nos leva a sermos perseverantes. Porque se você quer acabar com esse problema, você tem que perseverar até o fim. Oração, foi preciso de jejum, consagração, oração, consagração, jejum, e aí batalhar, e começar a batalhar perseverando. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo. Não deu certo, mas depois da manhã vai. Eu vou continuar até que as coisas venham para a minha vida. Não pode continuar assim. E outra coisa também que o sofrimento nos traz, que acolhe a alegria, porque ele é a nossa alegria, porque fortalece o nosso caráter. Como diz aqui, nos traz experiência. Hoje, a maturidade que eu tenho hoje, ela veio por quê? Porque eu perseverei. E nessa perseverança eu cuido. E a maturidade é ela que vai, de alguma forma, assegurar aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Irmãos, imagine agora pegar e Deus dá um carro com você. Vou falar um carro bem baratinho, para vocês, a gente não ficar, sabe, irmão? A gente não ficar muito aqui conversando. Uma Ferrari, né? Bem baratinho, na mixaria. Aí Deus te dá uma Ferrari. Mas aí tem um detalhe, muito importante. Você não perseverou. Se você não perseverou, você não tem habilitação. Tem um negócio lá, mano? Tem que passar naquele negócio lá. Irmãos, fiquei reprovado 2 vezes. Passei na terceira prova. E nas 2 reprovações que eu tive foi detalhe. Uma, porque eu esqueci de passar a segunda marcha. Aí perdi 2 pontos. Aí fui virar, não liguei a seta. 4 pontos, já gerou, acabou. Volta para casa e paga de novo. Aí paguei de novo. Deus me deu condições de pagar. Aí a segunda vez, fui sair com o carro e não olhei. Dei uma olhadinha, aquela olhadinha chata que tem que fazer esse negócio. Aí não olhei, 2 pontos. Aí quando eu virei, aí eu de novo não passei a segunda marcha. Perdi mais 2 pontos. Reprovado de novo. Aí a segunda, a terceira, aí uma irmã da igreja assim, pastor, olha só, eu vou te dar uma ajuda de todo mundo, vai para um lugar e se concentra. A ideia foi boa. Eu fiz isso. Irmão, parece coisa do diabo, mas eu não vou dizer aqui tudo do diabo não, mas parece coisa dele. Aí pareceu uma irmã, disse que é irmã, né? E ela ficou reprovada, começou a irmã. O capítulo ali. Tem um demônio ali. Naquele lugar tem um demônio. Eu disse, Jesus Cristo, eu estou querendo me concentrar e ver a irmã e falar de demônio. Olha só. Mas eu fiquei perto. Deus me guarda, Senhor. Cala a boca, cala essa senhora, irmão. Cala essa irmã, gente. Cala a sua filha aqui. Ela está me concentrando. Aí, peguei o carro. Aí, irmão, de imediato perdi 2 pontos. Eu pensei, Jesus amado, vai voltar na história novamente. Aí eram duas, como fala, avaliadoras, né? São avaliadoras, né? Aí eram 2 meninas avaliadoras. Aí quando eu, ali em Magaratiba, quando eu virei para poder pegar, eu já meio nervoso, já encostando atrás de um carro. A menina, o seu Wagner, mantenha a distância. Ela me avisou. Mantenha a distância do carro da frente. Aí eu parei o carro, ela olhou para mim assim, olha só, é o último percurso. Calma. É o último percurso, vai acabar. Aí no último percurso, tem mais um detalhe, você tem que ligar a seta e olhar para o retrovisor da direita. Se você não olhar, você já perde o ponto. Aí eu olhei, ela foi dar uma olhadinha pra mim assim, pode dar vontade, eu olhei. Aí postei o carro, e aí, tudo bem? Tranquilo, tá aprovado. O que me fez? Perseverança.
Se não houvesse a perseverança, eu não iria ter habilitação. Pessoas querem hoje vencer a primeira dificuldade que tem na frente, já quer chutar o balde, já quer largar tudo, não quer mais ir para a igreja, não quer mais orar, não quer mais falar com Deus. Irmãos, tem que perseverar. A perseverança leva a fortalecer o nosso caráter. Irmãos, o que Deus tem para mim, para vocês, lembra de uma coisa, precisa desse amadurecimento, precisa desse fortalecimento de caráter, porque senão você vai pegar a bênção e vai jogar lá fora, vai perder tudo. E coisas grandes, olha só, quanto maior for a bênção, maior, claro, vai ser a dificuldade. Você já perguntou para você por que tanta luta? Não aguento mais tanta luta. Por que tanta luta? Em vez de você perguntar por que tanta luta, você faz o seguinte: Senhor, me ajuda a vencer, porque se o negócio está fervendo, está feio para o meu lado, porque existe uma coisa muito grande que o Senhor quer me dar, e o diabo talvez não saiba, mas ele desconfia. E ele não quer que eu possua essa bênção. Eu vou lembrar aqui, lembra que eu falei aqui no início sobre o tribunal? Lembra? O diabo está ali, querendo tirar, não permitir que você venha viver pela fé. Porque qual é a maneira, a forma de eu ser justificado? Como que é? Pela fé. Não é isso mesmo, irmão, que eu falei? Se não for pela fé, não vai haver justificação. É isso que o diabo quer tirar de você. A certeza, a fé. Ele não quer que você ande pela fé. Porque se você andar pela fé, você vai se fortalecer. Você vai receber as bênçãos do Senhor. Por isso que temos que nos voltar para Deus, ficar presos em Deus. O sofrimento, ele apenas vai afastar a gente de coisas que vai nos impedir assegurar a bênção. Quer ver uma coisa? Você tem amigos, certo? Tem amigos? Ou você não tem amigos? Tem amigos. Estou vendo até parente mesmo. Uns parentes que é só misericórdia, né? E aí, Deus quer te dar uma coisa muito grande. Vamos aqui conjecturar. Uma coisa muito grande. Coisa para você desfrutar, para você viver em paz para sempre. Mas aquele cidadão, aquela cidadã, ou aquele parente, ou aquele amigo, ele vai sugar você quando você receber a bênção. Seu amigo olha para você assim: Deus cai fora desse cara, eu vou me afastar dele. O Senhor vai começar a afastar de você pessoas que não prestam, pessoas que vão te prejudicar. Que coisa boa, vê como Deus pensa bem, pensa coisa boa a teu respeito. Porque às vezes Deus não dá tudo o que você precisa. Porque tem pessoas ao seu lado que vão sugar você. Essas pessoas vão prejudicar quando você toma posse da sua bênção. Aí Deus tira as pessoas de perto de você, afastam ela, porque elas vão olhar que você diz assim: mas que miserável, mas sofre, né? Deixa eu fugir dessas pessoas, né? Essa pessoa, irmã Vanica, tá? Irmã Vanica não tem nada para poder, é pobre, é uma miserável. O irmão Silvio, como é que é? Aí eu não quero mais saber desse povo não. Aí começa a afastar. Aí quando vai se afastando, as pessoas começam, não andam mais com você, não faz parte mais do seu ciclo de amizade. Deus começa agora a te dar, porque o que Deus tem para você, não é para o seu amigo, não é para o seu parente. Deus tem para você. Às vezes Deus quer usar o sofrimento, a dificuldade que você está passando, justamente para afastar eles de você, para você tomar posse daquilo que somente você, que somente é seu, somente você pode desfrutar disso. E aí, aonde vem a fonte disso tudo? Aí nós começamos a ver, no versículo 6 diante, o apóstolo Paulo nos dá essa fonte. Vamos lá. Olha o que diz o versículo 6.
Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quem eram os ímpios? Eu, você. Ele morreu por nós. E vamos continuar. E falando que ele morreu por pessoas que não merecem, né? Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora uma pessoa boa talvez tenha coragem de morrer. Não morre, amado. Ninguém ia morrer por uma pessoa por nós. Você morreria por mim? Morreria? Será que eu morreria por vocês? Bom, é difícil, é complicado, né? Agora vamos lá. O que Jesus fez? Vamos lá, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente ser justificado, não precisou a gente se arrepender, Ele morreu por nós. Lembra que Jesus falou na cruz do Calvário? Perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Então é isso, Ele morreu por nós, ainda nós somos pecadores. E agora, quais são os benefícios que essa justificação pode nos dar? Versículo 8. Versículo 9, perdão. E logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, serão por ele salvos da ira. Que ira é essa? O inferno. Olha o benefício que nos traz a justificação. Vivermos, como eu mencionei aqui antes, porque Jesus fez por nós, salvo da tribulação, salvo do inferno. Quero lembrar os irmãos que o inferno não foi preparado para mim e para você. Segundo a Bíblia, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele quer nos livrar de lá. Vamos voltar ao tribunal de novo? O que o acusador quer? Te mandar para o inferno. O que é o inferno? A prisão. É lá que ele quer te mandar. Ele quer condenar você. Ele, como diz o nosso irmão Silvio, vou usar aqui a linguagem dele aqui, ele quer lascar você, né? Ele quer acabar com você. Ele quer te condenar, ele quer que você fique preso lá. Mas Deus, Ele morreu por nós para justamente vivermos pela fé, recebermos pela fé a justificação e, sendo justificado, sermos salvos do inferno. Vamos trabalhar para que não vamos para lá. Ele morreu quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele morreu para poder trazer dessa inimizade, voltarmos novamente a ser amigos de Deus. Versículo 10. Porque quando nós ainda porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus, ao morrer, nos trouxe a maior certeza do que precisávamos, do que nós precisamos, a salvação. Deus pegou o homem e reconciliou. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe religião, não existe líderes religiosos que estão aí inventando religião. Não existe nada que venha fazer essa reconciliação. Diz a Bíblia que Jesus é mediador entre nós e Deus. Ele é o único que pode fazer e pode nos tirar deste mundo tenebroso. Ele é o único que pode nos dar a alegria, a paz e a satisfação de vivermos bem nesse mundo. Por mais que esteja difícil, por mais que aparenta ser difícil viver nesse mundo em paz, mas Jesus quer nos dar essa paz. Então, vamos nos alegrar, agora tendo em vista o futuro. O mundo vive no enigma. Será que existe futuro para mim? O inferno existe ou não existe? Mas nós conhecemos o nosso futuro. Estamos aqui nessa terra, caminhando para lá, sabendo que temos o futuro, a vida eterna para sempre em nosso Senhor. Podemos viver assim, irmão.
esse efeito da justificação nesta é muito grande. Vamos nos assegurar nisso, vamos nos prender a isso, vamos orar. Tem pessoas que quando orar, eu queria ensinar algo para os irmãos sobre oração, assim, pessoas que oram assim, perdoa, me perdoa. Volta a chorar para pedir perdão, né? Já vi pessoas orando assim? Eu já vi muitas pessoas chorando para pedir perdão, me perdoa. A oração real é o seguinte: você é justificado. Verdade? Aprendemos isso hoje? Como é a oração? Senhor, eu te agradeço pelo seu perdão. Te agradeço por me tornar justo. Te agradeço por me dar um futuro. Te agradeço porque o Senhor me deu a esperança. E sabendo que por mais que eu estou passando por esta adversidade, mas mesmo assim eu te agradeço porque sei que as adversidades, vai me trazer, vai me ensinar a valorizar mais tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Essa deve ser sempre a nossa oração. Glória a Deus por isso. Então vamos